Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso com a professora Andréia? Então vamos lá! Hoje nós vamos falar de espaços e territórios religiosos. Vamos então organizar primeiro o nosso material? Hoje precisaremos do básico: caderno, lápis grafite, lápis de cor e a borracha. Eu aguardo! E agora, com tudo pronto, nós vamos abrir o nosso caderno e anotar os dados de hoje. A data, aula 3, ensino religioso. Eu aguardo.
O que nós conversamos na semana passada. Na semana passada nós falamos de sentimento de medo e também como ele atrapalha a nossa felicidade, não é? Nós falamos como é importante expressarmos os nossos sentimentos e que a diversidade que encontramos no mundo nos ensina que precisamos respeitar as diferenças e sentimentos das pessoas. Vimos, inclusive, que as nossas características físicas, elas são herdadas dos nossos parentes mais próximos. Lembram? Eu sou a cara da minha avó. Também aprendemos a fazer um brinquedinho sonoro. Lembra do nosso sapinho? O nosso sapo martelo? Isso mesmo. Quem perdeu essa aula tem que ir lá no YouTube e olhar como se faz. É muito interessante. Nos ajuda a cantar melhor e a brincar com a música. Bom, então hoje nós vamos falar dos espaços e territórios religiosos. Os espaços sagrados, eles podem ser vários. Tem igreja, templo, terreiro, loja, círculo, roça, sinagoga, mesquita, centro. Tem vários nomes e vários espaços diferentes. Homens e mulheres de fé constroem locais para se conectarem com o divino, com as divindades. Enfim, são locais de culto, construções, cenários naturais dotados de algum significado espiritual. Para os povos primitivos, toda a natureza é sagrada, vocês sabiam? Tudo que existe na natureza é sagrado, igualmente como nós somos os seres humanos. As tradições africanas e indígenas ainda guardam essa crença, vocês sabiam? E embora o candomblé e a umbanda, por exemplo, possuam terreiros e barracões, muitos dos seus rituais se dão ao ar livre, em matas, florestas, rios, cachoeiras e até nas praias. Isso mesmo. Nós vamos conhecer alguns desses lugares. O espaço sagrado é uma construção consagrada, pensada, planejada,
naquela pessoa de fé. Exemplos disso são as sinagogas, igrejas, mesquitas e casas de oração. Dentro desses espaços sagrados são realizados os cultos e guardam-se objetos como os livros, textos, símbolos sagrados e outras coisas que representam a fé daqueles que participam da comunidade. Tudo é guardado e observado com muito respeito por todos, inclusive por aqueles que não possuem a mesma fé. Se estão lá, precisam estar lá, também precisam respeitar. Nessas imagens que eu trouxe aí para vocês, nós estamos vendo o interior de igrejas do cristianismo. Igrejas baseadas no livro sagrado da Bíblia. E esses outros dois espaços que eu trouxe, o primeiro é da matriz africana e o segundo da matriz indígena, a natureza. Todos os espaços de práticas religiosas possuem um grande significado e transformam o lugar e precisam que a comunidade ajude na construção desse espaço, patrocinando e também trabalhando junto para que ele consiga ter todas as características necessárias daquela fé. Então, essas imagens que eu trouxe para vocês são imagens que representam as matrizes que eu falei. A primeira, a africana, e a segunda, a indígena, que considera a natureza um lugar sagrado. Agora vejam essas duas imagens. A primeira é da religião do shintoísmo e a segunda representa o taoísmo. As práticas religiosas em espaços sagrados possuem característica própria. Elas representam a expressão do sagrado para aquela religião. E vocês sabiam, crianças, que esses espaços, eles podem também representar outras funções além da religiosa, como o turismo e o comércio? Isso mesmo, o turismo com pessoas que vêm do mundo todo para conhecer aquele local. E também dentro desses locais podem ser vendidos alguns textos que falam sobre aquela religião ou alguns objetos que a representem. A próxima imagem é do budismo e o hinduísmo. Existem religiões tradicionais, como o catolicismo, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, a fé Bahá'í, vocês já ouviram? Eles incentivam os seus adeptos, que são os seus fiéis, a realizarem peregrinações. Esse ano vocês vão aprender o que é uma peregrinação, que é uma viagem que os fiéis fazem de uma determinada religião para um local que represente o sagrado daquela religião. As peregrinações, elas servem como motivação para fortalecer a fé dos seus fiéis e viver mais intensamente esse momento espiritual. Agora a gente vai conhecer a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que fica lá em São Paulo, e a Mansão do Caminho, que é do Espiritismo, que atende muitas pessoas em busca de fé e de cura, fica lá em Salvador. Muitas pessoas, crianças, procuram esses lugares para cumprir promessas ou até para fazerem votos, pedir e agradecer benefícios ou graças recebidas. Então, normalmente, as pessoas que vão até esses lugares ou pedem ou agradecem. Vocês sabiam que aqui em Curitiba tem um projeto chamado Trilha do Sagrado? Sim, preste atenção nessa reportagem que vocês vão ver. Um tour gratuito pelo Largo da Ordem que visita símbolos e templos religiosos. A ação integra o projeto Na Trilha do Sagrado, que redescobre o Centro Histórico de Curitiba. O roteiro é voltado a professores da Rede Municipal de Ensino e também para a comunidade interessada em conhecer espaços urbanos, tradições e costumes religiosos. Em um sábado de sol, uma caminhada pelo Centro Histórico de Curitiba atraiu alguns moradores e turistas.
A Trilha do Sagrado é uma visita orientada e gratuita, organizada pela Prefeitura da cidade. O projeto começou há 3 anos, voltado para o ensino municipal. Deu tão certo que hoje é aberto a toda a comunidade. Nós começamos com um projeto para comemorar o aniversário de Curitiba em 2017. A ideia era fazer um jogo de tabuleiro para as crianças. Então nós fizemos com um mapa aqui da região, do centro histórico da cidade. E esse mapa, na verdade, chegando nas escolas online, os professores viram e tiveram muita vontade de conhecer esses espaços, porque muitas vezes nós passamos na frente dos espaços e na correria do dia a dia não temos tempo de entrar, de observar, de olhar esses espaços com um olhar de curiosidade, de cuidado. Então surgiu essa necessidade de fazer esse passeio. Fizemos com os professores e encantou o público e começamos a fazer para a comunidade. A trilha fala sobre 4 matrizes religiosas: a indígena, a africana, a oriental e a cristã. Só na Praça Tiradentes, onde o passeio começa, o grupo observa os símbolos desta diversidade. A catedral, com a imponência católica, os irocos, árvores sagradas do candomblé, e a estátua do cacique Tindiquera. Para o indígena, o sagrado é a natureza. E ele nunca se desligou da natureza. Em cada uma das paradas, os guias explicam a história do local, a origem e a percepção sobre o ponto nos dias atuais. Uma verdadeira aula de história. São pontos turísticos que nós passamos todos os dias e não sentimos, não olhamos, não temos aquele olhar que nem o olhar do historiador para saber como foi feito, quem fez e toda a origem, No Largo da Ordem, o roteiro segue pelo templo Hare Krishna, onde o grupo conhece mais sobre a religião. Eles também passam pelas igrejas do Rosário, a Presbiteriana e a da Ordem. A pessoa tem que conhecer a sua cidade e ela tem que conhecer mais a sua história, de onde vive. Não só de onde vive, de onde nasce também. Eu achei muito interessante o projeto. A mesquita também faz parte do itinerário. O passeio oferece a oportunidade de olhar todos estes locais por um ponto de vista diferente, com mais compreensão e tolerância. O mais interessante é o fato da diversidade das religiões, A história, o contexto, as origens, detalhes que a gente não sabe. E com esse passeio acaba aprendendo muito nesse sentido, A Trilha do Sagrado não é um passeio turístico comum. Além de oferecer informações e mostrar curiosidades aos participantes, o roteiro também tem o objetivo de educar. Quando nós conhecemos mais sobre a diversidade religiosa que existe em um local, respeitar as diferenças fica muito mais fácil. Nós acreditamos que a partir do conhecimento desses espaços, das diferentes religiões, das diferentes culturas, a gente vai caminhar para o fim do preconceito, para o fim da intolerância, para o fim desse ódio com relação à religião do outro. Vocês já conheciam esse projeto? Ou vocês sabiam que esse projeto acontece aqui na nossa cidade? Quem estava orientando o grupo que vocês viram lá no vídeo é a minha colega a professora Karen. Isso mesmo. A Trilha do Sagrado, ele acontecia todo último sábado do mês. E era gratuito, ou seja, não era cobrado nada para você conhecer todos esses locais. A Trilha do Sagrado é muito importante para que a gente possa conhecer, dentro da nossa cidade, as representações religiosas que ela possui. Muitas vezes passamos na frente desses lugares e nem sabemos do que representa, e através de uma manhã de sábado você pode conhecer. É claro que com a pandemia esse projeto teve uma pausa, ele não aconteceu, mas nós vamos torcer, porque assim que a gente puder, a gente coloca de novo esse projeto em prática. É muito legal. Eu já participei e sei que é muito bacana. Nessa tela, vocês estão vendo líderes religiosos de diferentes crenças, juntos. E eu trouxe essa imagem para nós pensarmos um pouco no que foi falado lá no vídeo. Como foi falado, podemos dizer que respeitar a diversidade religiosa é um dos deveres de todo cidadão, valorizando assim as contribuições que cada cultura religiosa teve ao longo de toda uma história.
Por isso é fundamental conhecer as diferentes tradições religiosas aqui nas nossas aulas de ensino religioso. Vocês já ouviram essa palavra transcendente? Então, o ser humano, ele sempre esteve procurando saber mais de si e das coisas à sua volta. Historicamente, tem se esforçado para descobrir maneiras de viver melhor e mais feliz. Para isso, muitas pessoas procuram realizar uma experiência pessoal indo ao encontro do transcendente, que seria o sobrenatural, que seria além do que nós vivemos todos os dias aqui na Terra. Transcendente é aquilo que ultrapassa tudo que a gente já conhece, através da fé. E os homens e as mulheres fazem isso ao participar de uma comunidade religiosa, frequentando lugares que são chamados de espaços ou territórios sagrados. Esses espaços recebem vários nomes, como nós já vimos. São construções sagradas na fé, onde ocorrem celebrações e rituais religiosos. Essas imagens que vocês estão vendo são exemplos de espaços sagrados. Vejam lá, tem uma sinagoga, um centro de umbanda, uma mesquita, o Vaticano, que fica lá em Roma, e uma igreja do Evangelho Quadrangular. Alguns exemplos somente de todos esses espaços que nós já conversamos. Vejam esses agora. A primeira imagem é uma igreja, que também pode ser chamada de casa de oração, entre vários outros nomes. Eles são usados para representar os espaços religiosos cristãos e as suas comunidades de seguidores. A segunda imagem é uma mesquita. É um espaço sagrado de seguidores do islamismo. Uma religião monoteísta, ou seja, que acredita num só Deus. Ela foi fundada por um profeta chamado Muhammad. E a última imagem é uma sinagoga, é um espaço sagrado da religião judaica. Vamos conhecer mais? Primeira imagem é um terreiro, é um espaço sagrado das religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, por exemplo. A segunda imagem é um mosteiro, é um espaço sagrado dos monges e freiras que se dedicam à oração e ao serviço religioso. Eles vivem só para isso, como se fosse o seu trabalho. E a última imagem é da matriz indígena, que nós temos aí representado uma opã, ou também conhecido como casa de reza. Hoje nós aprendemos um pouco sobre espaços e territórios sagrados. Então vamos para a nossa primeira atividade? Vejam lá. Organize as palavras por ordem numérica e decifre a mensagem. Nesses 4 quadrados existe um pedacinho de uma frase, mas está tudo bagunçado. Vocês vão copiar no caderno, quadradinho por quadradinho, seguindo a numeração. Primeiro você vai copiar o que está escrito no quadradinho 1. Depois você vai continuar escrevendo a frase, copiando o que está escrito no quadradinho 2. E assim por diante, 3 e 4. Quando vocês terminarem de copiar, vai estar pronta uma mensagem. Vamos caprichadamente fazer essa atividade no caderno? Eu aguardo.
Então, crianças, conseguiram? Não foi muito fácil, né? Mas é muito importante nós registrarmos algumas coisas no nosso caderno para que a gente possa ler mais tarde e lembrar do que nós falamos nessa aula. Quem conseguiu? Então vamos à resposta. Os espaços e territórios sagrados devem ser respeitados por todos. É uma mensagem sobre a qual nós conversamos hoje e que nos traz um ensinamento de que o respeito é muito importante em todas as fases da nossa vida, inclusive na nossa experiência religiosa. Vamos para mais uma atividade hoje? Confiram lá comigo. Observe um espaço sagrado de sua cidade e desenhe no seu caderno. Depois, escreva uma palavra que lembre o seu lugar escolhido. Se você já conhece um lugar sagrado, você pode desenhar esse lugar. Se você ainda não conhece, você pode observar ou lembrar de alguma das imagens que nós já conversamos. E depois, se você conseguir, escreva uma palavra que você sente ou que define esse lugar. Eu aguardo.
Eu fico curiosa de ver o desenho de vocês, mas guardem esse caderno. Quando vocês voltarem para a sala de aula, eu quero que você compartilhe esse desenho com a sua professora e com seus amigos, tá bom?
Eu queria mostrar aqui para vocês o que eu lembro quando penso de espaço sagrado. Eu conheço diversos lugares sagrados, mas aqueles aonde eu encontro uma cruz me chama muito a atenção. Ela se apresenta de diversas formas. Querem ver? Acompanhem lá na tela. Ela pode ser feita de um material mais simples. Ela pode ser toda enfeitada de flores. Ela pode ser desenhada com várias formas geométricas. Pode ser só alguns risquinhos. Olha que diferente. Pode ser desenhada com várias outras imagens. E ela pode ser representada com a imagem de Jesus. Inclusive, existe uma explicação para isso. Vocês sabiam? Significa, quando aparece a imagem de Jesus, ela representa a morte, que foi como aconteceu na época que Jesus estava entre nós, que ele morreu. E quando não tem a imagem de Jesus, quando tem só a cruz, representa, sabe o quê? O contrário, representa vida, que foi assim como Jesus ressuscitou. Essas histórias nós ainda vamos comentar com você em outras aulas de ensino religioso, combinado? E eu não pensei em só uma palavra que representasse, eu pensei nessas duas. Eu pensei em vida e morte. É curioso toda essa história, não é, crianças? Nós ainda vamos aprender um pouco mais sobre isso. E com essa atividade, nós terminamos a nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui e na próxima semana eu volto. Combinado?